Boa noite, meus irmãos e irmãs de fé, de amor. Estamos começando mais um Espiritismo em 30 minutos. Vamos aguardar um pouquinho para que a gente possa começar os nossos estudos de hoje, que vai ter o tema Conheça-te a ti mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o tema para que todos possam saber qual é o tema. Conheça-te a ti mesmo. Vamos ver se eu consigo fixar aqui. Acho que eu não estou conseguindo fixar o tema. Mas se alguém puder, por favor, colocar o tema para que a gente possa, para que todos possam saber fixar um comentário. Mas gostaria de saber como está o som, se está tudo tranquilo, o som, se está conseguindo ouvir, se eu preciso aumentar um pouco mais a voz, tá tudo certinho. Então, quero convidar a todos para que nesse exato momento possamos fechar os nossos olhos para convidar a espiritualidade maior para estar conosco, nos auxiliando, nos ajudando, para que todos nós possamos compreender e entender o verdadeiro significado da vida, sabendo nós que a felicidade não se encontra na materialidade, e sim na espiritualidade. Rogamos a Deus, Pai, de amor e de bondade, que seja conosco, nos auxiliando na melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus, e que possamos todos ter no nosso irmão maior a fonte de amor, de sabedoria e de esperança que tanto precisamos. Que assim seja. Na semana passada, nós estávamos falando sobre a transição planetária. Então, mas para que a gente possa um pouco mais compreender todo esse processo de transição, para que a gente possa compreender todo o processo que o espírito precisa passar, se fez necessário começar com o macro para depois a gente voltar um pouco para o micro. No processo de transição planetária, há, obviamente, as mudanças no mundo, as mudanças também dentro de todos nós. Há o chamado dos trabalhadores de última hora, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis também, eles vêm falando, o próprio livro dos Espíritos também, vem falando sobre essa transição planetária e vem falando sobre essa necessidade que nós, como humanos, precisamos passar essa transição, esse melhoramento. É necessário que a humanidade possa se melhorar, dar passos à frente, para que o próprio planeta possa passar por aquele processo de transição que a gente falou na última semana. Mas uma pergunta: quem é o responsável por esse melhoramento do planeta e para essa transformação que há muito vem nos falando? Seria, no caso, a espiritualidade? Seria Deus os responsáveis por isso? Não. Na verdade, os únicos responsáveis por essa transformação, tanto do planeta quanto nossa. Mas e como nós podemos melhorar, né? Como é que nós podemos passar por esse processo de melhoramento? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, há esse questionamento. E aí, o Espírito, né, que Santo Agostinho vem nos falando que lá na antiguidade tinha uma frase dos filósofos que dizia exatamente o que nós precisávamos fazer: conheça-te a ti mesmo. Essa frase, ela estava fixada na entrada do oráculo de Delfos, lá no século 4 a.C. E teve um rapaz, um amigo de Sócrates, né, Querófone, que ele foi até esse oráculo e acabou perguntando para Pitanisa, que era a sacerdotisa:
E ele perguntou se na Grécia existia alguém mais sábio do que Sócrates. E a resposta foi negativa. Quando ele chegou falando para Sócrates, da resposta do oráculo, Sócrates ficou um pouco abismado, porque para ele era apenas um a mais, um homem comum que não tinha uma sabedoria absoluta. E foi aí que ele disse aquela frase que a gente tanto conhece: eu só sei que nada sei. Porque eu, o mais sábio entre todos, eu não sei de nada. E para aquela perguntinha que ficou atrás da orelha, ele começou a perguntar com várias autoridades lá da Grécia. Ele perguntou para muitas autoridades de Atenas. E aí, toda vez que ele perguntava, ele utilizando o chamado método de Sócrates, que é a maiêutica, que é como se fosse o parir a resposta, porque para Sócrates todos nós temos os conhecimentos latentes dentro de nós e só precisa um pouquinho de informação, outra vez trazer um pouquinho à tona para que a gente possa ter esse conhecimento. E aí ele, conversando com todo mundo, ele começou a ter algumas percepções. A primeira percepção é que todas as respostas que ele fazia, todas as perguntas que ele fazia, as respostas eram muito simplórias, eram muito superficiais. E chegando ao final, ele percebeu que, na verdade, o maior conhecimento não é o conhecimento do mundo lá fora, não é o conhecimento sobre o que acontece lá fora, e sim o conhecimento sobre si próprio, o autoconhecimento. E aí, quando a gente fala sobre conhecer a nós próprios, a gente também acaba se lembrando do mito da caverna, que é de Platão, que é um discípulo de Sócrates. No mito da caverna, que está lá no livro da República, que a gente também pode trazer para esse estudo, ele acaba falando o seguinte, que as nossas percepções de mundo, elas são muito efêmeras, e que às vezes é necessário passar por todo um processo de conhecimento. E esse processo de conhecimento é muito doloroso para que a gente possa conhecer com mais profundidade a verdade. E trazendo para nós, quando a gente quer perguntar quem eu sou, às vezes é necessário fazer uma viagem até o nosso interior. Nós temos os labirintos que às vezes a gente acaba se perdendo dentro de nós próprios, e que é interessante a gente fazer essa viagem, porque nós precisamos saber o que é o melhor e o que é o pior de todos nós. Mas a gente fica perguntando, como é que eu faço então para descobrir e para desbravar-me nesta viagem? A resposta está no próprio Livro dos Espíritos, lá na questão 919A, em que Santo Agostinho ele dá uma dica. Segundo ele, quando ele estava encarnado, ele tinha uma técnica muito interessante. Antes de dormir, ele acabava se perguntava para sua própria consciência tudo o que ele fez durante o dia. Lembrar todas as ações, é assim que ele adquiriu uma força para se aperfeiçoar, fazendo ao outro aquilo que nós queremos que seja feito conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 3, que tem o título, que é o Homem de Bem, que é super interessante, e um dos textos mais belos do Evangelho, ele também acaba nos chamando a atenção para que nós possamos perguntar a nossa consciência sobre nós. E aí a gente acaba se perguntando, e para onde nós vamos? Esse autoconhecimento vai nos levar para algum lugar? Para alguma coisa, algo maior? Ou é apenas porque precisamos passar por um processo? A reforma íntima, esse é o local e é para onde nós precisamos. O melhoramento individual, o nosso desenvolvimento emocional, o autodomínio, aprendermos principalmente o sentido verdadeiro de caridade. Quando falamos em caridade, sempre lembramos da questão 886 do Livro dos Espíritos, que fala que caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Eu preciso também saber a caridade
comigo para depois eu também compreender e aplicar a caridade com o outro. Através desse conhecimento de nós mesmos é que nós poderemos ultrapassar e superar vários obstáculos para o nosso desenvolvimento moral, que é justamente o orgulho e o egoísmo, que é de acordo também com o Livro dos Espíritos, lá na questão 785, em que o Kardec questiona sobre o que nos atrasa para esse progresso moral que nós tanto pesquisamos e procuramos. É justamente o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Mas como é que eu posso saber quando nós travamos essa batalha dentro de nós, entre mim e o outro, não é entre irmãos? A batalha que nós precisamos travar é uma batalha interna, é uma batalha do meu eu velho com o eu que eu pretendo ser. É uma batalha em que eu vou estar pegando todos esses sentimentos maus, ruins, para justamente tentar melhorar, retirar, acabar dentro de mim esse orgulho e egoísmo, que é justamente o que faz com que eu faça muitas mazelas dentro da sociedade. Nós precisamos travar essa batalha todos os dias, porque nós somos espíritos antigos, não somos tão novinhos, nós não somos tão inocentes, entre aspas. Nós já passamos por muitas vidas e todas elas a gente vai tirando um pouquinho ou não. E nós precisamos travar essa batalha para ontem, porque nós somos ainda espíritos cheios de imperfeições, nós ainda somos espíritos muito ignorantes. Tem um livro de Divaldo Franco, que foi por Joana de Ângeles, que é Amor como Solução. E ela traz o seguinte: quando as pessoas crescem espiritualmente, são capazes de mudar de opinião para melhor, superando os próprios limites e avançando com coragem na conquista dos valores que as libertam dos tormentos e das paixões inferiores. Lá no Evangelho também segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, é um chamado do Espírito de Verdade, em que ele fala o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nós precisamos, antes de saber amar e conhecer o outro e o mundo, nós também temos que aprender a amar e conhecer a nós próprios. Se nós não tivermos o conhecimento de quem somos nós, como é que nós podemos abrir os olhos e entender como é o mundo? Se eu não consigo compreender o que está dentro de mim, como eu posso ter o conhecimento para falar do outro? Às vezes é muito mais fácil eu olhar para o outro e já através desse olhar eu conseguir dizer o que ele é e o que ele não é. E muitas vezes de forma errônea, muitas vezes de forma simplificada ou simplista, nós julgamos o outro com aquilo que nós não sabemos. É necessário, antes de olhar para o outro, olhar para nós próprios. Jesus, ele nos disse, que é uma das máximas, que é justamente o que engloba e o que simplifica, vamos assim dizer, não é bem simplificar, mas resume os 10 mandamentos de Moisés. Amai a teu Deus com todo o teu amor, com todo o teu entendimento, e amai ao teu próximo como a ti mesmo. Dá para perceber que dentro dessa frase existe um triângulo. São 3 pontos. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. E eu preciso amar ao meu próximo como a mim mesma. Se eu não consigo me amar, como eu vou ter condições de amar o meu próximo? Como eu vou conseguir amar o outro sem me amar? Mas eu também não posso amar a Deus sem amar o meu próximo. É um triângulo e acaba que um depende do outro para que possamos ter o processo do amor.
a caridade tão dita lá no Livro dos Espíritos. A consequência de todo esse processo de revolução, eu vou utilizar o termo revolução porque é uma mudança enorme, uma mudança drástica dentro de nós mesmos. A consequência de tudo isso é justamente porque, através da nossa revolução interna, nós vamos conseguir o nosso progresso individual. Tendo o progresso individual, nós teremos condições de auxiliar o nosso irmão. Uma vez um auxiliando o outro e todos conseguindo o processo de desenvolvimento moral, nós conseguiremos ajudar no processo de evolução planetária. Ou seja, tudo começa para o macro, começa dentro de nós. Nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo olhando para o outro, não podemos perder tempo analisando as falhas alheias. Nós precisamos voltar para nós. Nós estamos agora passando por esse período em que precisamos nos isolar, nos afastar e às vezes utilizar as mídias sociais para poder ter contato com o outro. Muitas vezes estamos falando que, meu Deus, por que tudo isso agora? Porque nós estamos passando por esse processo. Quando a gente faz uma leitura, Paulo Estevão, que é de Emmanuel, psicografado por Chico, é um dos livros mais incríveis e talvez um dos livros que eu mais goste em toda a literatura espírita, talvez até da literatura mundial. Paulo Estevão tem um momento interessante e importante para o trabalho dele. Quando Jesus chega para ele lá na porta de Damasco, que conversa com ele, que ele acaba descobrindo o amor existente por trás da doutrina de Jesus, o que ele faz? Ele vai para o deserto. Quando ele vai para o deserto, ele passa um tempo, ele vai justamente para poder se conhecer. Nós precisamos utilizar esse período como se fosse o deserto passado por Paulo, na época Saulo. Porque nós precisamos aproveitar esse momento de distanciamento, esse momento em que podemos voltar o nosso olhar para nós, para justamente nos conhecer. Se faz necessário utilizar, porque talvez não teremos tanto tempo para poder nos melhorar depois. Talvez o trabalho que virá depois vai tomar todo esse tempo. Então, por que não utilizar esse período, ao invés de lamentarmos sobre tudo o que está acontecendo, ao invés de falarmos mal desse período apenas utilizando como algo ruim, por que não voltar para nós, para a reflexão, voltar para que possamos compreender o amor, a caridade, porque apenas olhando para dentro é que eu vou ter condições de olhar para fora. Esse momento que estamos passando, Joana, ela fala no livro Leis Morais para a Vida, ela fala o seguinte, que a dedicação é necessária desde hoje, que apenas assim que nós vamos conseguir transformar a nossa paisagem interior. Nós precisamos passar por tudo isso, nós precisamos nos melhorar. Nós precisamos fazer essa reforma interior, essa reforma íntima. Falamos tanto em mudança do mundo, mas muitas vezes nos esquecemos que o mundo que precisamos mudar é justamente o nosso mundo, que é complexo, que é cheio de tribulações, que é cheio de desconhecimento. Muitas vezes, quando nos perguntam, quem é você? Quem sou eu? Às vezes eu me perco e falo apenas o meu nome. Ou, como espírita, eu sou um espírito. Mas eu sou definida apenas pelo meu nome? Eu sou definida apenas pelo meu espírito? Talvez não. É necessário utilizarmos os métodos socráticos, a maiêutica, e começar a se perguntar. E vou me perguntando até o momento que eu conseguir entender e compreender quem eu sou. O que eu vim fazer aqui? Como eu posso colaborar para o processo de desenvolvimento planetário?
Como é que eu posso ajudar o outro? Se eu posso me melhorar, eu também posso ajudar no desenvolvimento planetário. Tem uma música que ela chama Morada, é de uma banda extinta chamada Furfan, que é composta por Rodrigo Ferreira. Eu queria ler para vocês, porque a letra ela se encaixa perfeitamente naquilo que estamos falando hoje. Faço de mim casa de sentimentos bons, onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria. Me cerco de boas intenções e amigos de nobres corações, que sopram e abrem portões com chave que não se copia. Observo a mim mesmo em silêncio, porque é nele onde mais e melhor se diz. Me ensino a ser mais tolerante, não julgar ninguém. E com isso, ser mais feliz. Sendo aquele que sempre traz amor, sendo aquele que sempre traz sorrisos e permanecendo tranquilo aonde for. Paciente, confiante, intuitivo. Faço de mim parte do segredo do universo, junto a todas as outras coisas as quais admiro e converso. Preencho o meu peito com luz, alimento o corpo e a alma. Percebo que o não possuir se encontram a paz e a calma. E sigo por aí viajante, habitante de um lar sem muros. O passado eu deixei nesse instante, para com ele meus planos futuros para seguir. Agora eu quero chamar vocês para que possamos juntos agradecer, que possamos fechar os nossos olhos e pensar que estamos diante de um jardim cheio de flores, flores perfumadas, jasmins, rosas, violetas, com as mais belas cores, mostrando que todos nós podemos florir. Rogamos a Deus Pai Todo-Poderoso que possa nos encher, nos banhar com a Tua paz, nos banhar com o Teu amor, que possa nos banhar com conhecimento, que possamos, Senhor, neste momento, utilizar esse momento, utilizar essa situação para voltar os nossos olhos para nós. Sabemos que depois de todas as crises, sempre vem mais sofrimentos, e todos nós precisamos estar fortes, fortes para auxiliar no trabalho de Jesus. A seara é muito grande, o chamado já foi feito, e nós precisamos, juntos, dar as mãos, nos fortalecer, nos conhecer, porque somente conhecendo a nós mesmos, somente fazendo a viagem pelo nosso interior, poderemos olhar para fora com o amor que cresceu lá dentro, com o amor que nós temos por nós mesmos, sem nos julgar, sem nos martirizar pelos nossos erros. Somos humanos, somos falhos, nós também erramos e precisamos de força para continuar essa jornada. Precisamos de força para continuar a sorrir e, principalmente, precisamos de ombros fortes para que, ao final desse momento, possamos estar mais fortes, firmes, para auxiliar no processo. A transição planetária existe. Nós estamos passando. O sofrimento, às vezes, é necessário para depurar a alma, mas nós precisamos olhar além disso. Nós precisamos olhar que tudo é aprendizado. Precisamos aprender a amar a nós mesmos. Precisamos aprender a amar o nosso próximo, para assim aprendermos a amar a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus
possa estar sempre conosco, que Ele possa abençoar cada vez mais e que durante toda a semana todos nós possamos olhar para nós, nos auxiliando, nos perdoando e principalmente nos amando. Na próxima semana, no mesmo horário, às 18h30, aqui mesmo no Instagram da Cevic, vamos estar com o tema Novos Rumos, para que a gente possa continuar o nosso momento de reflexão sobre esse momento que estamos passando. Que Jesus vos abençoe, que Deus esteja com vocês, que o lar de vocês seja sempre fonte de luz, não apenas o lar físico, mas também o lar aqui, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo. Fique com Deus. Até a próxima semana.